Um pouquinho de tudo da botânica aí para a questãozinha da UFSC 2023, questão 46, galera. Né? Tá mais que se provando que nessa playlistzinha aqui, cara, os assuntos já estão se repetindo bastante. Essa mesma imagem aqui que eu coloquei, ó, falando do, né, que a gente vai comentar sobre crescimento secundário, falar de xilema, floema e tudo mais, eu já utilizei na outra resolução. Nessa aqui, ó. Dá uma olhadinha. Então, cara, você que vai fazer essa provinha, não deixe de fazer, né, todas as provas anteriores, pegar aí as questões comentadas, analisar principalmente esses temas que eu sei que vocês têm uma dificuldade maior de estudar sozinhos e tudo mais. E aí, cara, é aquela coisa, né? Vestibular é repetição, não tem jeito. Maravilha? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Quero dizer o seguinte, ó, que vegetais como as gimnospermas e as angiospermas são constituídos por tecidos e órgãos, né, os quais desempenham diferentes funções. Na coluna A estão relacionadas algumas funções, e na coluna B, tecidos e órgãos dos grupos mencionados. Então é o seguinte, cara, essa questão, por mais que ela seja de um assunto complicado, é aquilo que eu falo sempre para vocês, cara. É uma questão de um assunto complicado, porém que aborda, né, de forma superficialmente os assuntos. Logo, talvez um detalhezinho aí um pouquinho mais específico, mas também não é nenhum absurdo. Então, logo, você precisa trabalhar aquela linha que eu sempre coloco para vocês. Assunto complicado, botânica, zoologia, que tem aí também questões na provinha. Meu irmão, pegue um geralzão, pega um resumão, estudem superficialmente. E depois vocês vão pegando listas mais específicas, né, de maneira um pouco mais complicada, porque, cara, é muito difícil você bater um olho num conteúdo de biologia, né, tão complicado como botânica, em que muitos nomes não são tão familiares, né, como talvez lá na citologia, na fisiologia. Então, assim, você pega, né, de maneira superficial, que é basicão, ok? E depois vai especificando aí o seu estudo. Desta forma, se vier uma questão tranquila, você já está, 100%. Se vier uma questão muito específica, primeiro, vai ser específica para todos os seus concorrentes, beleza? E pode ser que você consiga se diferenciar ali ou não, mais dentro de algo, né, que realmente vai ter uma porcentagem menor de acertos. Beleza, galera? Então, é razoavelmente essa a ideia que a gente tem que ter. E vamos com tudo, vamos aqui trabalhar em cima dela, tá? Então, o cara colocou, ó, só antes de iniciar, né, a brincadeira, lembra que a gente trabalha na histologia, tá? Vou botar aqui, ó, na histologia vegetal, né? A gente trabalha normalmente com os meristemas, tá? Que são os tecidos embrionários e os tecidos adultos, beleza? Então lembra daquele papo de meristema primário, meristema secundário. Meristema primário está relacionado, né, ao crescimento longitudinal, né, aquele que a gente pensa sempre na planta, para cima, para baixo. E o crescimento secundário que está relacionado à espessura da planta. Tá? O que está caracterizado, inclusive, nesse nosso desenho aqui, que é um tronco. Né? Então as árvores, as gimnospermas, que têm aí troncos, né, as angiospermas dicotiledôneas, que muitas também possuem crescimento secundário, ok? A gente estaria trabalhando razoavelmente nessa ideia, beleza? Vamos, inclusive, especificar mais essa brincadeira aqui daqui a pouquinho. Já nos adultos, a gente começa a falar, ó, de tecidos de revestimento, aí a gente vai falar de epiderme e periderme. A gente tem os tecidos de preenchimento, ok? Aí a gente está falando de parênquimas. A gente tem os tecidos de sustentação, ok? E aí a gente está falando de colênquima e esclerênquima. E a gente tem os tecidos de condução. Então, basicamente, tá, a luta de vocês na histologia trata, né, trabalhar um pouquinho de todos esses tecidos. Beleza? Tranquilo? Então, cara, o que acontece? Ele me deu aqui, ó, coluna A. Tá? Me falou de funções: proteção, circulação, sustentação, reprodução, crescimento.
E do lado B, aqui na coluna B, ele falou de vasos do floema, carpelo, suber, esclerênquima e o felogênio. Beleza? Então vamos lá, cara. Eu vou trabalhar pensando assim, ó, na estrutura e na função. Beleza? Pensar o contrário pelo lado avesso. Eu acho que fica mais fácil. Então vamos lá. Vasos do floema, galera. Lembra aqui, ó, no meu esqueminha, para a gente já pegar o gancho, eu tenho destacado aqui, ó, o felogênio, certo? E aqui eu tenho o câmbio da nossa queridíssima, do nosso câmbio vascular, tá? Então o que acontece? É como se a gente tivesse aqui, ó, duas camadas de células aqui próximo, né? Mais para o centro do tronco, e o felogênio que está mais aqui, ó, né, na parte próxima da casca, ok, do nosso queridíssimo tronco. Maravilhoso? Por que eu estou chamando a atenção desses caras? Esses caras, né, eles aparecem somente em plantas com crescimento diametral ou, né, o crescimento que você diz aí em espessura. Então você pensa aí no tronco, meu irmão, né, que vai crescendo, você não consegue nem abraçar mais o tronco de tão grande que ele está. Esses caras, né, compõem então o que chamamos de meristema secundário. Eles sempre originam um tecido para o interior e um tecido para o exterior, beleza? Um tecido para dentro e um tecido para fora. E se você ainda preferir, um tecido para o centro, porque aí você já sabe que aqui no miolo, mais no miolo possível, vai estar o xilema. Xilema, centro, horrível, né? Mas tudo bem, se ajudar, isso que importa. E vale a pena o destaque, tá, para a ideia de que esse tecido mais central aqui compõe, tá, o cilindro central do nosso queridíssimo tronco, né, ele vai perdendo a função. No caso é o xilema inativo, ó, que a gente chama de cerne. E, Vitão, tô lembrando de alguma coisa de cerne no Enem? É isso aí, filho. Né? Isso aqui é o xilema inativo, que é comercializado como madeira, beleza? Então, essa questãozinha aqui do Enem que eu estou falando para vocês, ó, não deixem de dar assistida, tá? Porque fala bastante dessa ideia. Então, na verdade, os tecidos mais jovens, mais próximos do câmbio, são os ativos. No caso aqui, ó, ele escreveu o tal do alburno. O alburno, ele é o xilema, ok? Que é ativo. Maravilha? Então a ideia de espessura, pensa que aquele miolinho da planta, aquilo ali, meu irmão, vai ficar para sempre ali, tá? E, é claro, se o ser humaninho desgramento que for aparecer lá, né, para extrair a madeira, ele vai aproveitar desse cilindro central. Beleza? Então, esse câmbio, a gente normalmente chama de câmbio, né, vascular, beleza? Porque dá origem aos vasos, né, condutores. No caso, o xilema, que conduz a seiva bruta, ok? E no caso do floema, que está para fora, floema para fora, ok? Conduz a seiva elaborada. Então, floema e xilema são tecidos de condução, beleza? Xilema e floema, maravilhoso. Ok? Lembra, xilema compostos aqui por células mortas, ok? E floema por células vivas. Tá? Vocês que fazem às vezes questões mais específicas, lembra que o xilema, tá, são as famosas traqueídes ou elementos de vaso, ok? E no floema aqui você tem os túbulos crivados aqui que são importantes, beleza? Então, na verdade, circulação, né, a gente colocaria aqui, ó, com os vasos do floema, beleza? Então, ele botou aqui o 2 com C, né, circulação, ele botou suber. Não, a gente vai ver que não é bem a ideia, tranquilo? Então, vamos botar aqui, ó, vamos botar nessa sequência aqui, ó, 2 com A, beleza? Então, um com A, proteção, né, não está muito legal, né? A proteção, a gente já pode fazer
a relação aqui, já que está logo no início, com o Suber. Até porque a gente está falando aqui de câmbio, ok? Ó, repara que todo câmbio, tá? A gente pensa num tecido para fora e um para dentro, certo? O felogênio, que é o câmbio, também chamado de câmbio da casca, para fora ele dá origem ao Suber, que é exatamente onde você encosta, é a casca da planta, a casca propriamente dita, né? Tecido morto, né? Com muita suberina, que impregna a célula, dá esse aspecto petrificado da nossa casca, ok? E ela, de certa forma, ela protege e muito a plantinha. Beleza? Então, se você fosse pensar em proteção, tá? Eu marcaria aqui, né, o C de Suber, ok? Daria até para fazer algumas associações com esclerênquima, porque, por exemplo, a gente tem aqui os frutos que tem, né, esclerênquima, até mesmo nos caroços, né, quando você pensa numa semente, né, mais dura e tudo mais, né, que forma o caroço, boa parte ali dos tecidos pode ter esclerênquima. Você poderia pensar, já que a ideia, né, muitas vezes da casca ali, ou até do próprio fruto, é proteger a semente, beleza? Mas o padrão seria pensar proteção no Suber. Maravilhoso? E aí tem um 3, sustentação, tá? No caso aqui o carpelo também, né? Vamos pensar no sentido, para a gente já falar aqui do carpelo, tá? E aí a gente muda aqui de imagem um pouquinho. Quando eu falo de flor, lembra que eu estou falando de uma flor bonitona aqui somente nas angiospermas, ok? E cara, para saber tudo de reprodução de angiospermas, já vou dar uma dica. Esse vídeo aqui ajuda não só nessa questão, tá? Que é um resumão do Vitão sobre reprodução das angiospermas, como vai te ajudar na próxima questão também, beleza? Que também aborda muita botânica. Então lembra que na flor a gente tem, ó, o cabinho que prende, né, ao caule, que é o pedúnculo, ok? A gente tem essa região que recebe, né, os anexos florais, por isso que a gente chama de receptáculo floral, ok? Maravilhoso. Aí a gente tem aqui as sépalas, né, que protegem as pétalas, beleza. Tá? No vídeo eu falo de cálice, corola e tudo mais. Essa estrutura aqui, vamos lá, é a estrutura reprodutora masculina, que a gente chama de estame. Beleza? O conjunto de estames, o androceu. E toda essa estrutura aqui, que é a parte feminina, a gente chama de carpelo ou pistilo, ok? Então, o carpelo, ele está relacionado à reprodução, ok? Então, se a gente fosse pegar aqui, ó, o 4, que está a reprodução, ó, vou botar aqui, ó, 3, 4 e 5, ok? O 4, né, está relacionado aqui à reprodução ao carpelo, que é o B, ok? Esse aqui está correto, inclusive, ó, a 8 já está bonitona. Beleza? A 1 não tá legal, a 2 também não. Beleza? 3, vamos ver a 3. Sustentação, ele juntou com esclerênquima aí, ó. Exatamente, sustentação com esclerênquima. Lembra que o de sustentação, ó, a gente fala de colênquima, que é o tecido mais jovem, tá? Colênquima, células vivas, com reforço de celulose na parede celular, ok? E a gente tem o esclerênquima, células mortas, ok? Né? Vai estar relacionado aí, né? A gente até faz uma relação, uma brincadeira em que o colênquima seria o nosso tecido cartilaginoso, tá? Enquanto o esclerênquima seria o nosso tecido ósseo, beleza? Então se faz isso porque o esclerênquima ele é mais rígido, ok? Então esses caras aqui muito importantes, bem distribuídos, inclusive, né, uma relação íntima com os vasos liberolenhosos, né, com xilema e floema, para manter íntegro esses caras, beleza? Então um papo bem interessante aqui para a gente colocar. Então realmente
a gente poderia relacionar, tá? E aí a sustentação com o esclerênquima aqui, ó, 3D. O 4 foi a reprodução e o 5, então o 4 está certo também. Então 12, né? E o 16 aqui, que ele botou o 5, o crescimento, ok? Com o felogênio. E aí, tá certo? Tá certo, né? Qual é o papo aqui? Esse cara, como eu falei, ó, os câmbios, eles originam células, né, para os lados, ok? Para dentro, para fora. Pensa assim, cara. Pensa da maneira mais simples possível. No caso do felogênio, que é o câmbio da casca, para fora ele dá origem ao suber, para dentro ele dá origem ao feloderma, ok? O suber, como a gente comentou, né, vai proteger a plantinha, vai ajudar lá na casca e tudo mais, e ajuda também na sustentação da planta como um todo, beleza? Se tem uma confusão que a galera faz, tá? Inclusive fizeram nessa questão do Enem que eu apontei para vocês, tá? Que a gente pensa em sustentação aqui da planta, ok? No tecido de sustentação a gente bota, não, quem sustenta a planta é colênquima e esclerênquima, mas não é bem assim não. Plantas de grande porte, ela tem um conjunto de tecido que ajuda a mantê-la de pé, como o xilema, inclusive o cerne, que é esse cilindro central, ele precisa ser bem rígido, ok? Para ajudar na manutenção. O próprio suber ajuda e sim, os tecidos de sustentação também auxiliam, beleza? Então manter uma plantinha não, né? Uma plantona, uma arvorizona de pé, ela exige alguns outros tecidos, né? Além do tecido que é propriamente dito chamado de sustentação. Beleza? E no caso do crescimento, então, você pode sim botar o felogênio, ok? Porque ele ajuda no crescimento secundário, beleza? Foi esse papo aqui, ó. Meristema secundário está relacionado ao crescimento secundário da plantinha. Maravilhoso? Maravilhindo? Então, cara, ficou aqui um somatório de 12 com 16. Rapaz, puxou na matemática aqui, né, o 28. Maravilhoso? Espero que tenham gostado. Um forte abraço para todo mundo aí de Santa Catarina. Valeu!